Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Me Chamo Patrick Podcast. Na verdade, esse é o nosso terceiro episódio. E hoje a gente vai falar de um tema que talvez seja um dos temas, para mim, que seja mais importante em todo o cenário do empreendedorismo, do autoconhecimento, de tudo, que é sobre mentalidade. E o que nós vamos trazer hoje aqui é o início da mentalidade. É o princípio do que a gente não tem que fazer para o nosso negócio dar certo, para a nossa vida dar certo. E por que eu trago isso com muita empolgação e com muita verdade? Porque desde o momento que eu mudei isso na minha vida, eu vi como as coisas começaram a acontecer melhor. Então, sabe aquela coisa que a gente já escutou a nossa tia falando, a nossa mãe falando sobre o poder da palavra, né? Sobre o que você não deve falar, e quando você fala alguma coisa, você está jogando para o universo para aquilo ali acontecer. Aquela verdade também que tem que uma pedra tirada, não tem como você voltar com ela atrás. É mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. E a gente começa pela primeira coisa que a gente não deve fazer, que é falar palavras negativas. Então a gente deve abolir do nosso vocabulário e do nosso dia a dia qualquer coisa que seja negativa para a gente, né? Então, quando a gente fala ali que a gente está com ódio ou que a gente não consegue fazer alguma coisa, ou às vezes um simples palavrão que a gente fala, que também é uma coisa que traz essa energia negativa, isso tudo baixa a nossa energia, né? Baixa, talvez gasta energia que a gente não deveria gastar com algo que seja ruim. Então, a gente tem que usar a nossa palavra, e eu comecei a usar muito isso também, sempre para enaltecer. Então, e como que eu fui mudando isso na minha rotina, né? Tudo que acontece, desde uma simples topada de pé, às vezes que a gente bate, a gente tem vontade de xingar, eu comecei a falar, poxa, obrigado por eu não ter me machucado. Então, é você começar a ver o lado bom das coisas e falar assim, poxa, eu peguei um engarrafamento. Em vez de você reclamar que você está no engarrafamento, você fala assim, caramba, que maravilha, isso daqui está me livrando de alguma coisa, que bom, ainda bem que eu estou aqui, ainda bem que eu tenho o celular para dar uma olhada, ainda bem que eu tenho a música. É você começar a reparar o lado bom de tudo e agradecer por aquilo ali. Até porque a gente, no fundo, não sabe o porquê que o presente está acontecendo. A gente só vai saber no futuro. Então, sabe aquela coisa assim, às vezes tudo deu errado para a gente, e a gente fala assim, caramba, se isso não tivesse dado errado lá atrás, hoje eu não estaria fazendo isso. Então, na minha história, por exemplo, quando eu parei de trabalhar com o mercado financeiro, eu falei assim, caramba, estou largando minha profissão, né? 12 anos que eu trabalhei com o mercado financeiro, adorava trabalhar com isso aqui, e por que eu estou largando, né? Eu poderia estar ali em 2012 desesperado com isso, quando isso aconteceu. E não, eu sabia que estava vindo um outro momento da minha vida. E veio um momento totalmente diferente. Eu fui trabalhar com salgado, depois eu fui para panificação. Hoje eu sou totalmente realizado profissionalmente graças ao ter largado aquilo ali. Então a gente, na verdade, nunca sabe o porquê que o presente está acontecendo. E é muito mais fácil a gente passar por tudo que a gente está passando, ou que a gente vai passar, usando palavras positivas. Então, isso daí é de extrema importância, eu acho que é o número 1, por isso que eu queria até abrir com isso. Elimine as palavras negativas. Se você tem algo negativo para falar, fica de boca fechada. É a melhor maneira de você passar por isso. E aí a gente vem para o segundo, que é um outro que eu acho que esse daí suga qualquer relacionamento, que é reclamação. Então, a gente não tem que reclamar de nada, principalmente no empreendedorismo. Então, imagina, a gente enquanto empreendedor ou no trabalho, o que o empreendedor faz? Ele está ali para resolver problemas o dia inteiro. E, na verdade, eu vou até corrigir, né? Problemas não existem. O que existe são situações que, para uns, são situações mais difíceis e, para outros, situações mais fáceis de se passar. Então, o empreendedor, ele passa diariamente por situações difíceis ou situações que ele tem que agir muito com improviso. E você imagina se a gente ficar reclamando de tudo que chega para a gente, né? Eu, por exemplo, quando chego na fábrica para trabalhar, faz fila de funcionário para me trazer situações que deram errada. Você imagina se eu pegar de um a um e ficar reclamando com eles?
Então, a reclamação, ela suga a energia do outro, ela suga a nossa energia e ela não serve para resolver nada. Então, a gente tem que receber alguma notícia ou receber alguma questão que tenha saído em desacordo com o que a gente tinha programado e olhar para aquilo ali e pensar, como que eu resolvo isso? Qual é a resolução disso daqui? Você olha para frente e você fala assim, eu não vou me fazer de vítima nessa situação. Eu quero saber o que eu aprendo com ela e como que eu resolvo isso daqui para frente. Então foi uma coisa que para mim também foi muito importante, até porque, como vocês sabem, minha sócia sempre foi a minha esposa, né? Então imagina, a gente no dia a dia, a gente ali cheio de situações para resolver, se a gente ficasse reclamando, né? Não, a gente pegava aquilo ali e resolvia na hora. E isso tem até um fato muito legal, que é a questão de você saber escolher as suas batalhas, né? Você realmente escolher o que vale a pena você gastar a tua energia. Porque tem coisa também que vai acontecer que você tem que olhar e falar assim, aconteceu, passou, vamos para o próximo. Então, realmente, reclamar foi uma coisa que eu aprendi que não me trazia benefício nenhum. Vamos agora para a terceira, né? Evitar comparações. Então, a gente tem aquela questão de que a grama do vizinho é sempre mais verde. E, na verdade, não é até a gente começar a frequentar a grama do vizinho. Então, a gente tem que olhar para o nosso negócio, a gente tem que olhar para a concorrência, mas a gente não tem que ficar se comparando o tempo inteiro. Até porque os momentos são diferentes. Então, quando a gente se compara com outro ou com outro negócio, a gente não sabe de verdade em que momento aquela pessoa ou aquele negócio está, ou a gente não sabe também se realmente está daquela maneira. Então, o que a gente tem que olhar? A gente tem que focar o nosso. Por isso que é muito importante a gente saber aonde a gente quer chegar, né? Qual que é o destino nosso, aonde a gente quer chegar e focar no que for necessário para a gente chegar até ali. E como é que eu usava isso no dia a dia por exemplo, da Bread Maker, né? Falar assim, Patrick, você não olhava a concorrência? Eu falo, cara, muito pouco. Eu não olhava a concorrência diretamente com esse olhar de que o que a concorrência está fazendo. Eu olhava a concorrência por uma questão de benchmark, sabe? Então, eu olhava normalmente as empresas que eram muito grandes no meu setor e olhava como é que estava ela em relação a maquinário, como é que estava essa empresa em relação a posicionamento no mercado, como é que estava essa empresa em relação à produção. Então, sempre era um olhar de referência. Então, você não tem que se comparar achando que você está pior ou não. São momentos diferentes e a comparação ela serve apenas para ser uma referência para você, né? Porque o teu caminho vai ser único. O teu caminho não é igual ao do outro, né? Então, a gente busca isso não em forma de estar se comparando a outra empresa. É numa questão de referência. E aí a referência você pode ter não só no seu setor, você pode ter essa referência também em outros setores. Um outro exemplo nosso. Quando nós formos olhar para o branding da empresa, para o nosso posicionamento, como é que a gente ia se comunicar com o cliente no Instagram, a gente não olhou empresas do nosso mercado. Até porque o mercado de panificação é um mercado muito tradicional, é um mercado muito antigo, que não teve muita renovação até a nossa chegada. E aí a gente foi olhar outros players do mercado. A gente olhou, por exemplo, a Fazenda Futuro, a gente olhou a Do Bem, a gente olhou empresas que tinham feito um posicionamento diferente e que a gente queria seguir aquilo ali também. Então, evitar essa comparação é importante para a gente ter o progresso, mas a gente não pode deixar de ter referência o tempo inteiro. E no mundo empreendedor, a gente sabe também que a gente tem que arriscar o tempo inteiro, a gente tem oportunidades que muitas vezes a gente acha que a gente tem que abraçar. E uma das coisas que travam muito o empreendedor, que já aconteceu muito comigo, eu vejo acontecer também com muitos amigos, é a questão do medo, né?
às vezes a gente tem medo de dar um passo, porque dar passo é algo desconfortável, né? Eu faço a analogia ali que a gente está paradinho e está com os 2 pés no chão. Quando você vai dar um passo, você tira um pé do chão, isso te dá um desequilíbrio. Então, qualquer coisa que você vá fazer é arriscado. E eu falo que na minha trajetória de empreendedorismo, talvez eu tenha errado 80% dos passos que eu dei. Mas eles foram importantes para a minha construção, tanto quanto profissional, quanto da empresa também. Ah, Patrick, mas se você não tivesse errado, você estaria melhor? Não sei. Talvez eu estaria lá atrás ainda vendendo 10 vezes menos do que a gente vende hoje. Então, é importante você ter esse impulso e você não deixar que o medo bloqueie as decisões que você tem que tomar. Porque a nossa vida de empreendedor, a gente tem que ir com medo mesmo. A gente não vai ter segurança nunca. Eu tenho até uma história muito legal. Em 2022, 2021, a gente resolveu montar uma fábrica em São Paulo. E a gente falou, poxa, vamos montar uma fábrica em São Paulo. A gente já tinha uma fábrica no Rio, a gente tinha uma fábrica em Brasília. A gente falou, vamos montar a fábrica em São Paulo, porque aí fica mais fácil para a gente fazer as entregas lá e tudo. E a gente montou, levou 8 meses montando essa fábrica. Em 3 meses, a gente fechou a fábrica de São Paulo. Porque a gente entendeu que a gente não ia conseguir dividir a atenção entre Rio e São Paulo em questão de produção. A gente não tinha mão de obra suficiente para a gente entregar essa questão de produção nossa. E ali a gente tomou uma decisão rápida de falar, então vamos fechar isso e concentrar no Rio? A gente traz todo o maquinário para o Rio de Janeiro e aí foi uma decisão certa. A gente pegou, aumentou a nossa capacidade e a gente aumentou também o nosso volume de venda. Então, o erro vai acontecer. E aí, para a gente finalizar esse tópico do não ceda ao medo, tem uma questão muito legal também. Quando errar, não ficar apontando o erro para o teu sócio ou para quem teve aquele erro. O erro vai acontecer. Você quer saber uma questão que é muito legal? Assim, quando a gente vai para a reunião, aí a gente tem o diretor na reunião, o gerente na reunião, o estagiário na reunião, o outro funcionário na reunião. E você vê que tem funcionário que tem medo de falar, né? Cara, eu acho que em reunião todo mundo tem que ser igual. Todo mundo pode falar o que quiser. Porque às vezes de quem você menos espera vem uma ideia muito boa. Às vezes de quem você menos espera foi quem conversou com o teu cliente e deu abertura para o teu cliente se abrir e dali vai vir uma ideia muito boa. Então, quando a gente tira esse medo nosso de errar, esse medo de julgar, eu acho que as coisas também fluem muito melhor no empreendedorismo, né? E agora a gente vai para o 5º, que é evite a procrastinação, né? E o que é a procrastinação, né? É a gente ficar meio que inerte ali, adiando tarefas, a gente ficar parado na frente de alguma coisa que a gente tenha que fazer. E durante muito tempo, talvez eu tenha procrastinado e esperado para fazer, falar amanhã eu faço, semana que vem eu começo, vou lançar um produto só mês que vem. E eu acho que tudo que a gente tem que a gente se propõe a fazer, a gente tem que tirar isso do papel. A gente não pode adiar tarefas importantes no empreendedorismo, né? A gente tem que pensar que se tem que ser feito, vamos logo executar aquilo ali. E aí, lógico que como é que eu consegui colocar muito isso em prática, né? Nem sempre a gente, enquanto empreendedor, a gente consegue fazer tudo o que tem que fazer. Por exemplo, no meu caso, no início da fábrica, ali talvez nos 3, 4 primeiros anos, eu tinha muita coisa para fazer e pouca gente para delegar. Então, eu não conseguia delegar muito. E aí eu fazia o que era de extrema importância. E mesmo fazendo o que era de extrema importância, às vezes eu tinha que resolver muita coisa na produção. Então, muito pepino que chegava para resolver me tirava o foco e eu acabava procrastinando em algumas tarefas que eu tinha que fazer. Mas isso vai acontecer no início de qualquer negócio, porque o empreendedor, no início, ele está ali para resolver absolutamente tudo. Conforme você vai tendo funcionário e você vai tendo gente para delegar,
o que eu comecei a colocar na minha rotina? Eu comecei a me perguntar assim, qualquer tarefa que chegava para mim, eu me perguntava, isso só eu posso resolver? Se a resposta fosse não, eu colocava alguém para fazer e acompanhava esse processo e ajudava essa pessoa, né, nessa trajetória que ela tinha com aquela função. Se a resposta fosse sim, só eu posso fazer, eu fazia isso o mais rápido possível. E isso serve também enquanto a gente é funcionário. Chegou uma tarefa, não bota ela na fila. Se ela for uma tarefa importante, executa logo, principalmente se for a liderança que te pediu aquilo ali. Fura a frente de tudo que você tem para fazer e faz aquilo rápido, porque dificilmente uma tarefa ela demora muito para ser, pelo menos para ser iniciada, né? Porque depois que você inicia a tarefa, você acaba tendo ajuda de outras áreas e de outros funcionários também para você dar seguimento a ela. Então, assim, é muito importante a gente não procrastinar no empreendedorismo, né? Outro ponto também que eu gosto de trazer, que é muito importante, que eu vejo muita gente se prendendo, é ao passado, né? Então, a gente não pode ficar remoendo os erros e lamentando oportunidades perdidas. Quantas oportunidades perdidas eu devo ter tido na minha trajetória profissional? Aquela questão de que falam assim, poxa, quando o barco passar, né, quando o trem passar, a gente tem que estar preparado. É bom a gente estar preparado, mas vai passar de novo. Não passa só uma vez a oportunidade. A oportunidade fica sempre passando ali para a gente. Só que às vezes a gente fala assim, poxa, mas lá atrás, deixa eu buscar aqui algum exemplo, por exemplo, na fábrica. Vamos ver, lançamento de produto, né? Eu tenho um produto na minha cabeça que era o Waffle Bun, que era um pão de hambúrguer com sabor de waffle, ali, sabor de baunilha, né? Remetendo ali mesmo ao waffle da Forno de Minas. E esse produto, eu acho ele uma delícia. E a gente lançou e deu errado. A gente não vendeu muito desse produto. Mas nem por isso a gente deixou de lançar outros produtos, que foi o Prime Bun, que deu certo, o Pretzel Bun, que deu certo. Então, não é porque algo aconteceu lá atrás que ele vai se repetir lá na frente, porque como a gente já falou até aqui nesse episódio de hoje, a gente evolui enquanto empreendedor, a gente aprende muito, e aí nessa trajetória nossa que a gente aprendeu mais, que a gente sabe mais coisas, de repente a gente faz o lançamento de um produto de uma forma diferente, a gente mexe num produto para ele ter características diferentes, e isso vai acabar dando certo. Então, às vezes, a gente se pega muito no que aconteceu no passado. Eu vejo muita gente vivendo do passado e falando assim, poxa, mas lá atrás isso deu errado, lá atrás eu passei por tal situação. E daí a gente passou por determinada situação e hoje essa situação é diferente. Hoje nós somos diferentes para passar essa situação. Então, em outro episódio aqui eu posso até trazer, e vocês podem até deixar isso daí no comentário se vocês quiserem que eu traga essa história, que é a minha história de vida ali. Eu fui, só dando uma breve recapitulada aqui, eu fui um cara que eu conheci meu pai com 21 anos de idade, né? Com 20 dias, eu nasci em Cabo Frio, vim morar em Niterói com minha mãe. Então, meu pai, antes de eu nascer, ele voltou para a Argentina, o meu pai é argentino. Fui criado durante um tempo na casa do meu tio e da minha tia, junto com a minha mãe também. Depois eu tive meu padrasto, que virou meu pai. Então, assim, aos 12 anos de idade, eu morei em mais de 10 lugares diferentes. Então, eu tenho uma história ali do meu passado que talvez tenha me construído toda essa resiliência que eu trago hoje. Então, eu olho e falo assim para a minha vida, caramba, ainda bem que isso tudo aconteceu, porque eu me transformei nisso aqui. Eu aprendi tudo isso para hoje me tornar a pessoa que eu sou, sabe? Talvez para dar atenção aos meus filhos como eu dou, sabe? Ter um relacionamento com a minha esposa como eu tenho. Então, eu uso tudo que aconteceu no meu passado em benefício do meu presente e do meu futuro, para construir isso tudo de uma maneira muito melhor, e não para eu ficar me vitimizando de que algo aconteceu e que hoje eu sou fadado ao sucesso, ao fracasso, por causa do meu passado. Pelo contrário, o meu passado ele vai construir tudo de bom que eu vou ter no meu futuro. E aí,
a gente chega num outro ponto que esse talvez seja o ponto mais difícil que as pessoas tenham. Por quê? Porque ela precisa abrir mão de certas companhias e de certos relacionamentos, que é evitar cercar-se de negatividade. Então, quando a gente decide ter uma mentalidade próspera e realmente ser um empreendedor de sucesso, a gente tem que tirar certas pessoas da nossa volta ou a gente tem que fazer com que essas pessoas mudem a forma de pensar também. Então, e isso causa um grande impacto na nossa rotina, porque às vezes é nosso melhor amigo, né? Às vezes é um parente nosso, às vezes é um pai, a mãe, que é muito negativo, é aquela pessoa que chega do nosso lado e ela só chega para trazer problema. Não que não possa trazer. Eu tive um caso disso na família, e vou contar aqui como é que foi, né? Eu fiquei uma vez 3 meses sem falar com um familiar meu, e aí essa notícia chegou para mim. Falaram assim, poxa, Patrick, você não fala com fulano. Não vou dar nome aqui, aos bois. Você não fala com fulano já tem uns 2, 3 meses. E eu virei e falei, e não vou falar. Porque toda vez que eu vou conversar com ele, me traz assuntos negativos e só problemas que, na verdade, não existe. Que, na minha ótica, aquilo ali não precisava ser conversado. Eu falei, se ele tiver realmente um problemaço, pode me trazer que eu vou ajudar a resolver. Mas, assim, ficar naquele assunto, que é o assunto de baixa vibração, que é um assunto só de lamentação, que é mais ou menos aquela pessoa que anda com a nuvenzinha aqui em cima, sabe? Que parece que tudo dá errado para ela, e dá errado porque ela só pensa em problema. E aí a gente tem que se afastar. Uma coisa que eu vi muito acontecer nessa minha trajetória de empreendedorismo e conhecendo empreendedores de sucesso também, foi a questão de, caramba, eu me sinto muito solitário, eu me sinto muito sozinho. Por quê? Porque você vai para um lugar que você não consegue levar muita gente. A tua mentalidade muda demais. Então você imagina aqui, a gente falou de alguns pontos, só para a gente recapitular, a gente falou de cortar palavras negativas, um monte de gente gosta de falar sobre isso, a gente falou em parar de reclamar. Nossa, o que as pessoas mais gostam de começar um assunto reclamando. A gente falou de evitar comparação e o tempo inteiro as pessoas estão se comparando com o outro. A gente falou de não ceder ao medo. As pessoas adoram falar sobre os medos que ela tem, né? E dar desculpas em relação a isso. Evitar procrastinação. Outra coisa, as pessoas adoram dar desculpa também do porquê que eu não estou fazendo uma academia, do porquê que eu não comecei um novo negócio. Não se prender ao passado. As pessoas também adoram contar a tristeza do que aconteceu. E a gente está falando aqui de evitar negatividade. Então, olha o lugar que a gente foi. A gente foi para um lugar que não habita muita gente. E aí, o caminho do empreendedor é um caminho muito solitário. A gente tem que ir buscando empreendedores que pensam como a gente para a gente fazer, de novo, o nosso núcleo social. Então, isso vai acontecer com você. Você tem que se cercar de pessoas que pensam e que queiram ter a mentalidade próspera como a tua. Não adianta você ter e você chegar em casa ou você chegar na tua roda do teu amigo do final de semana ou do churrasco e ser só baixaria e só notícia ruim. Que isso você não vai conseguir sair do lugar que você está. E aí, para a gente finalizar, o 8º ponto que eu acho é não subestime o poder do hoje, né? E essa é uma parte muito legal, que eu até anotei aqui para eu não esquecer, que é pensar que amanhã eu começo. É uma forma de sabotar o teu progresso. Então, você ter o senso de urgência, né? Tanto se você for funcionário, quanto você também for empreendedor. Você saber, cara, o que chegou para você, você tem que executar. Não dá para deixar para amanhã, não dá para ter aquela historinha de que, poxa, ano que vem eu vou começar, beleza, depois eu implemento isso aqui. Eu na fábrica, teve uma vez que a gente falou assim, caramba, a gente tem que botar algum sistema novo aqui para funcionar, né? Um sistema que a gente consiga acompanhar desde a chegada da matéria-prima, aí vai passar pelo estoque, produção, forno, embalagem, expedição. E a gente falou assim, caramba, mas isso daqui vai dar um trabalho danado para fazer e a gente não sabe nem qual sistema que a gente vai colocar nisso daqui. Tá, mas a gente tem que fazer. Então vamos começar,
Vamos começar agora. Quais são as opções de sistema? São esses 3 aqui. Vamos marcar reunião com esses 3 sistemas, vamos pedir apresentação, mas vamos fazer, porque a gente vai deixando para depois e a coisa vai enrolando, vai enrolando. Eu conto muito isso também daqui desse meu momento no digital, que eu falo, caramba, se eu soubesse que fosse ser tão bom quanto está sendo, que eu fosse estar aprendendo tanto quanto eu estou aprendendo, eu teria começado há 5 anos atrás. Porque há 5 anos atrás, eu já sabia que eu tinha que começar. Só que aí veio a questão do medo. Aqui também um outro exemplo muito bom para falar do medo. Por quê? Porque se a gente... Se me perguntar assim, Patrick, qual a diferença dos caras que você acha que chegaram lá, né? Dos caras que são muito bons e que conseguiram conquistar e que estão aí no digital arrebentando? Aí você vai falar disciplina e constância, né? Isso é básico. Mas eu descobri uma outra coisa. Essa galera não tem medo. Ela não tem medo do que vão falar dela, não tem medo de errar e não tem medo de botar a cara. Se você fizer tudo o que você tiver que fazer esquecendo do medo, cara, você vai ter sucesso. Você não tem que ter medo de nada. Eu tenho que dar uma palestra. Cara, a gente vai sentir medo. Lógico, a gente vai subir lá, vai falar para 100 pessoas, 500, 1.000, 5.000 pessoas. A gente vai sentir medo. A gente sente uma insegurança. Só que você vai deixar de fazer? Se você deixar de fazer, você vai deixar de atender, de chegar num público que, de repente, te levava para um outro nível. Então, a questão... Às vezes a gente deixa muita coisa para amanhã, para fazer depois, porque a gente tem medo. E a gente tem que eliminar o medo da nossa vida. Então, esses pontos... Assim, eu acho que esse... podcast de hoje é um podcast para gente ouvir e escutar de novo e repetir, porque isso daqui eu faço até hoje, eu tenho isso tudo anotado. Eu volta e meia, eu releio isso tudo que eu falei aqui hoje para vocês, porque eu acho que é o básico para qualquer coisa. Você vai empreender, você tem que escutar isso tudo que eu falei aqui. Para mim, foi uma mudança de chave. As pessoas falam assim, poxa, Patrick, às vezes para você as coisas é muito fácil, são muito fáceis. É claro que são. A minha mentalidade hoje está muito melhor do que a mentalidade do Patrick de 10 anos atrás. Então, lógico que se eu tenho uma mentalidade próspera e mais forte e eu abdiquei de certas manias que a gente tem que levam a gente para baixo, tudo para a minha vida vai se tornar mais fácil daqui para frente. E conforme eu fui vendo isso, eu fui praticando isso cada vez mais. Então, acho que nesse podcast de hoje, a gente tem essa oportunidade de falar assim, caramba, se isso daqui deu certo para ele, eu quero utilizar também. Então, por isso que eu falo, escuta de novo, compartilha, manda para os amigos, porque isso daqui é de extrema importância e eu acho que muita gente vai se identificar. E a gente chegamos aqui no final do episódio de hoje. Eu espero que tenha sido muito útil de verdade para vocês, que vocês tenham gostado. Peço que quem estiver escutando pelo Spotify, faça lá a avaliação, dê 5 estrelas. Isso é importante para a gente. No YouTube, curtir, se inscrever também no canal e compartilhar com os amigos. Manda para 3, 4, 5, porque isso é de extrema importância para a gente crescer o nosso canal e para também a gente atingir mais pessoas. O objetivo meu com isso tudo que eu estou fazendo é levar o que eu aprendi, a minha verdade, para vocês terem acesso a isso e talvez a gente lá na frente falar, caramba, isso tudo aqui realmente faz muita diferença. Então vamos fazer um movimento maior ainda de mais gente passando isso para frente e com isso a gente chega no objetivo final, que é melhorar a humanidade e melhorar a cabeça de todo mundo, porque a gente com uma cabeça melhor, a gente vai mais longe. Então, bora que o show é ao vivo. Muito obrigado mais uma vez.